É hoje, nação, o Flamengo entra em campo, partida pela Libertadores contra o Peñarol, e o Flamengo vencendo o Peñarol vai quebrar um tabu. O Flamengo nunca venceu o Peñarol na Libertadores da América. E o Neto falou sobre essa partida e deixou o seu palpite. Vamos aqui analisar nesse momento, mas dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal Os Donos da Bola, ESPN, link na descrição. Bora ver os palpites para a partida de hoje. Peñarol passa Flamengo hoje, porque o São Paulo já foi, Souzinha. Passa Peñarol agora. Passa Peñarol, que tem uma vantagem boa. O Flamengo perdeu em casa e agora o Peñarol vai fazer a semifinal com o Botafogo. Show já! Peñarol ganha o jogo hoje ainda. Lá. Tchau, viu? 0-0. Pra mim o Flamengo passa. Não é pra puxar saco de flamenguista, não, até porque eu torço contra o Flamengo. Mas falando de time mesmo, falando dos jogadores individuais, falando da pressão que existe em cima do Flamengo, e não vai ser o Tite que vai ganhar o jogo. Entendeu? Até porque se não passar, essa jogadorizada vai ficar lá. Vai ficar lá, no Uruguai. Pra mim, hoje, o Flamengo passa com vantagem de 2 gols. Falando de Flamengo, que se passar do Peñarol hoje, vai brigar por uma vaga na decisão justamente contra o Botafogo. É uma missão bem difícil e que até hoje nunca foi cumprida. Ambiente hostil. Não é novo, mas sempre é difícil superar. Ambiente leve, divertido. Bom sinal para quem suporta a pressão sobre os ombros. O jogo do ano para o Flamengo está perto de começar. Peñarol, 5 vezes o dono da Libertadores. Tudo bem, a última vez faz um tempão, mas é histórico que não se apaga. Até porque em todos os encontros com os carboneiros, o vermelho e o preto desbotaram. 5 partidas nesse torneio. 4 derrotas e um empate, uma sina. Além de nunca ter vencido o Peñarol na Libertadores e nem sequer ter feito gol no clube uruguaio na história da competição, o Flamengo se depara com outro cenário complexo. Em campeonatos de mata-mata nacionais e internacionais, o rubro-negro jamais conseguiu se classificar depois de ser derrotado em casa no jogo de ida. Foram 10 eliminações nessas circunstâncias, além de 2 vice-campeonatos. Na Libertadores, isso aconteceu 2 vezes. Em 2010, nas quartas de final, perdeu por 3-2 no Maracanã para a Universidade de Chile. Venceu por 2-1 como visitante, mas caiu. O gol marcado fora de casa ainda era critério de desempate. Em 2018, nas oitavas, derrota para o Cruzeiro no Rio por 2-0 e vitória em Belo Horizonte por 1-0. Hoje, vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, vai à semifinal. Seria a 4ª vez nas últimas 6 edições. Desde a semifinal de 2022, o time não derrota alguém na Libertadores fora de casa. O Peñarol está invicto como mandante neste ano. Em 19 partidas, foram 15 vitórias. O momento mais decisivo encontra o momento mais instável da temporada. Jogadores importantes não estão rendendo na sua plena condição técnica. A questão das lesões do Flamengo atribui uma questão de trabalho, ou está forçando demais, ou está forçando de menos. Tite é vidraça. Prestes a completar 1 ano no cargo, ainda tenta fazer um time que tanto prometia acontecer. Todos têm responsabilidade, né? Na questão do planejamento, na questão do Tite pelas escolhas de alguns jogadores em alguns momentos, né? Dos próprios jogadores também, que muitos não conseguiram entrar em forma no momento mais importante. O Tite tem que encontrar esse time melhor coletivo, porque o coletivo melhora, potencializa os jogadores individualmente. A escalação do jogo de ida vai ter apenas uma mudança hoje. Léo Ortiz no lugar de Eric Pulgar. Se eles estiverem num dia inspirado, o Flamengo é capaz de ganhar qualquer um em qualquer lugar. E se diz que o tabu foi feito para ser quebrado, né? E talvez seja esse o melhor momento para o Flamengo quebrar esse tabu contra o Peñarol. O Flamengo que a gente viu, por exemplo, quinta-feira passada, que a gente viu em outros jogos recentes, não vai ser suficiente. Então tem que animar pensando, olha, hoje é um jogo diferente, a abordagem vai ser outra.
Pra gente bater papo aí, né, todo mundo conversar junto, o que a gente tem falado é que, assim, eu, pelo menos, não tenho a crença de que em 5 dias de trabalho o Tite vá promover uma mudança tática e técnica que ele não conseguiu fazer em 9 meses. Mas a postura individual pode ser diferente e talvez o Flamengo, com essa postura, tenha condição de reverter esse resultado, porque a gente sabe da qualidade, a gente sabe quão decisivos podem ser alguns jogadores desse Flamengo. Passo para vocês aí, fiquem à vontade, pode perguntar, que tem 2 repórteres aqui de uma vida toda para trazer informação do estádio para vocês e para a gente também conversar sobre essa provável volta do Léo Ortiz à equipe do Flamengo. Amores. Johnny Gonzalez. Vamos lá, eu queria abordar exatamente isso, Dani. A volta do Léo Ortiz, acho que é o maior assunto que a gente pode tratar hoje. E o ataque, né? E o ataque também. Mas o Léo Ortiz acho que foi o maior assunto no jogo de ida, né? Desculpa te interromper. Meu Deus, tá complicada a situação. Eu entreguei pra Deus. Porque por enquanto o cabelo ainda não está preso. Gorrinho, só pra vocês entenderem, assim, o nosso retorno é um tablet, né? Já caiu no chão. A tampa da luz aqui de frente já voou também. Se a câmera voar, se a câmera voar é isso aí, vocês eu entreguei pra Deus. Voando, eu não vou ficar tá ajeitando o cabelo. Esse vento de Montevidéu é conhecido. Eles estão amarrados? Olha! Não, mas é sério. Eles estão amarrados? Cara, olha, daqui pra frente eu acho que eu vou me recusar a participar de programa com o Breiler. Fala, Johnny, desculpa, eu interrompi você. Não, imagina, Dani. Esse vento, o senhor está se referindo a Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores? Mas teve a história do vento que atrapalhou ali, foi complicado. Tem mesmo. Vai, Johnny. Vamos lá. Johnny, fala do Léo Eu não vou me comprometer. Ontem ela sambou, hoje ela imitou a Joelma. Eu queria saber de vocês, pessoal, vocês que acompanham tão diretamente a preparação do Flamengo para esse confronto difícil contra o Peñarol fora de casa, a volta do Léo Ortiz se dá muito por uma cobrança da torcida, que ficou muito pé da vida com a escalação do Pulgar, que não vinha bem, ou vocês acham que realmente o Tite mudou de ideia, é uma opção que ele mesmo traz, ou você acha que ele ouviu mais a gente e ouviu a torcida do Flamengo? A sensação que eu fico é que o Tite precisa dividir responsabilidade, né, Eugênio? Perfeito. Tá pesando pro lado dele, uma eliminação de Libertadores, a gente sabe como é forte pro elenco como o do Flamengo. Assim, a minha visão é que ele precisa dividir responsabilidade, nem que seja com a torcida. Precisa melhorar o time. Eu acho que é isso. João, eu acho que ele não tem essa convicção, não. Eu acho que ele vai pela pressão. Ele vai pelo clamor popular, pelo que todo mundo está falando, e ele não quer, assim, assumir uma responsabilidade de acabar sendo culpado, porque eu acho que se o Flamengo não passar, ele vai ser culpado de qualquer forma, colocando o Léo Ortiz ou não colocando o Léo Ortiz. Mas ele quer, pelo menos, de início, falar, tá bom, vocês querem isso? Vou colocar o que vocês querem. Agora, eu não acho que é a solução dos problemas do Flamengo. Boa. Pode melhorar um pouco a saída de bola ali, o Léo Ortiz tem jogado bem e tal, mas os problemas do Flamengo, para mim, nessa faixa de campo especialmente, não são individuais, são problemas coletivos, com e principalmente sem a bola, quando a perde. E a gente tem também a expectativa de que o Alexandro seja mantido, né, Nath? Assim, e aí a gente continua com as mesmas dúvidas de meritocracia, um jogador que acabou de chegar, tudo bem, foi bem em algumas partidas, mas ainda sem ritmo de jogo já é mantido titular. E aí é aquela história dele, Nath, o campo fala. Se o campo fala, o Ortiz não devia ter saído no jogo de ida, O campo fala, mas acho que ele não ouve, né, Dani? Há algum tempo já o Tite tem uma dificuldade de ouvir o que o campo fala e responder rapidamente ao que o campo pede. Isso seja no primeiro tempo como titular o time ou até as alterações para uma segunda etapa. Há uma dificuldade muito grande de responder ao que o campo tem pedido. Se de fato é um clamor, se fosse de fato ceder ao clamor de fora, o que vem tanto da imprensa questionando o Léo Ortiz, que também tocou o Eugênio, não passa só por isso os problemas do Flamengo, passa também, mas não é só isso, acho que tem um problema de estrutura, de organização de elenco ali, de jogo competitivo, da forma coletiva como o time joga, mas então, se a gente está falando de clamor, o Gabi vai ser titular. Levantei a mão aqui. Vai. Tenho essa dúvida, porque é um clamor também de muitos torcedores. Não por que ele não joga? Por que não tem minuto? Por que ele está atrás da opção como o Carlinhos? Pode acontecer, mas não acredito. O que eu ia dizer é o seguinte, a Dani falou ali sobre divisão de responsabilidade, né? Foi esse o termo. Quando a Dani fala de divisão de responsabilidade, ela está se referindo a uma provável eliminação. Sim. Não acredito que o Tite vai colocar o Léo Ortiz pensando nisso. Ele tem que colocar o Léo Ortiz pensando em melhorar o time, para passar. Exato.
Pelo menos é o que eu imagino. Pode até estar nessa ideia que a Dani trouxe, dividir responsabilidade. Porque como o Eugênio falou, se for eliminado, com Léo Ortiz ou sem Léo Ortiz, vai cair a culpa em cima dele de qualquer maneira. Outra coisa que eu gostaria de falar, porque daqui a pouco o Eugênio Leal vai trazer os 10 mandamentos para o Flamengo eliminar o Penharol. Antes dos 10 mandamentos... Ele vai trazer, sim. Ele vai trazer. Antes dos 10 mandamentos... Penharol eliminar o Flamengo? Só para o Flamengo eliminar o Penharol? É porque aqui é uma TV brasileira. Tá. Estamos mais focados no rubro-negro carioca. Mas o Eugênio Leal é conhecido como Capitão América, pelo amplo conhecimento dos times da América Latina. Perfeito, foi boa a sua colocação. Ele preparou já, a gente daqui a pouco vai colocar na tela, o do Flamengo, mas de repente ele pode improvisar os do Penharol também. Se ele quiser, será muito bem aceito. Antes disso, eu vou colocar alguns mandamentos para o jornalista que vai fazer uma cobertura num lugar frio e gelado. Alguns, não 10. A toquinha? Por exemplo, cachecol. Não pode faltar. O Capitão América tá sem cachecol nesse frio? Luvas para proteger, para não congelar. Ô, capitão, você é experiente. A Dani tá de cachecol, não tá? Apesar que eu vi que tá 15 graus em Montevidéu, não tá esse frio todo. Mas que os dois são cariocas, entendeu? Qualquer ventinho. 15 graus pra carioca já Fala, Dani. Eita. Caiu. Perdemos. Bateu o vento. Bateu o vento. Então vamos fazer o seguinte. O vento levou a conexão. Enquanto eles retomam, a nossa produção retoma a conexão, a gente tem a tela com os mandamentos que o Eugênio preparou, a gente já vai... Vamos com a tela? A gente já vai analisando os mandamentos Bora. Vamos ver. Do Eugênio. Eu acho que ele foi buscar o cachecol. Tem coisa pra ler aí, Abel. Ele deve ter pensado, quem é esse Abel Neto pra querer me ensinar? Tá morrendo de frio lá, Eugênio. É o Olho Leal, 10 itens para o Flamengo se classificar na Libertadores. O Eugênio preparou. Olha, prestem atenção, hein? Vocês, torcedores rubro-negros, vocês que vão secar o Flamengo, Natália Ferrão, Johnny Breiler. Vou secar ninguém não, filho. Número 1. Não, você não vai secar. Jogar o jogo. Parar a bola quando for preciso. Não cair em provocações. Ter equilíbrio emocional. Segundo mandamento do Capitão América, Eugênio Leal. Resistir aos 15 minutos iniciais de cada tempo. Então ele está prevendo uma pressão ali no início de cada tempo do Penharol. Acertar mais passes na saída da defesa para a intermediária ofensiva. 4. Acelerar a circulação de bola. 5. Ganhar o rebote nos tiros de meta do Penharol. 6. Passes mais longos quando o meio estiver bloqueado. Passes mais longos quando o meio estiver bloqueado. Boa. Lançamentos, né? Povoar a área com mais atacantes. Arriscar mais de fora da área. Apertar a marcação na troca de passes do ataque adversário, mas sem cometer faltas. E o último mandamento, 4 jogadores prontos para marcar os contra-ataques. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.